No episódio mais recente do A Casa, sua podcast, recebemos Rafael Medeiros, empresário com mais de 18 anos de trajetória, mentor de milhares de empreendedores e criador do Instituto Rafael Medeiros e do revolucionário método Os Códigos da Influência. Com uma formação internacional na Universidade da Califórnia e passagens por grandes palcos como o TEDx, Rafa compartilhou sua visão única sobre vendas e negócios, uma visão que vai muito além de números. Para ele, vender é uma jornada espiritual. É sobre entender as 9 personalidades humanas e saber se comunicar com cada uma delas de forma autêntica, influente e profunda. Durante a entrevista, Rafael explicou como líderes de mercado em qualquer área têm algo em comum. Eles dominam os códigos de influência. Esse entendimento é a base do seu método. Foi uma conversa intensa, cheia de aprendizados e provocações. Se você quer entender o verdadeiro poder da influência, a importância da comunicação alinhada com a essência humana e como transformar seu negócio através de uma metodologia única, esse episódio é imperdível. Assista agora o episódio completo com Rafael Medeiros e descubra por que vender, segundo ele, é tocar almas. Rafa Medeiros, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente gostaria de ouvir de um especialista. Por que muitos profissionais eles têm formação acadêmica, diplomas e recebem X valor de renda? E outros que muitas vezes talvez têm uma formação técnica inferior, conseguem performar e ganhar muito mais dinheiro? Isso eu acho que é algo bastante. As pessoas devem ficar pensativas sobre isso, né? E eu quero muito ouvir o que você nos tem a falar sobre isso, porque eu sei que você é um especialista nessa área. Legal. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é assim, né? As pessoas normalmente seguem regras. É a primeira regra dado como segredo de sucesso para o brasileiro foi: se você quer ser alguém na vida, você estude. E esse Verdade. registro, não é isso? Esse registro ficou forte na nossa mente. Beleza. Na década de 80, 90, o estudo dava conta. Você lembra que ser médico naquela época era algo extraordinário. Você estava com a vida feita, a carreira garantida, você ia trabalhar num banco, você ia seguir carreira, né? Se tinha muito essa questão. Certo. Diferença dos tempos atuais. O mercado mudou. Ele está cada vez mais sofisticado e exige de profissionais que eles não sejam só bons tecnicamente, que é o que uma universidade é capaz de fazer, mas que eles também ganhem habilidades de mercado e que aprendam as regras do mercado. Regras da faculdade são umas, as regras do mercado são outras. Quando no mercado você tem muita demanda e você é bom tecnicamente, então gera-se demanda automaticamente, que era o que acontecia antigamente. Claro. Se enriquecia, porque você era bom tecnicamente. Agora não mais, com tanta concorrência existente, o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue gerar demanda nem converter demanda. O que acontece? Ele não ganha grana. Você sabe que você falou algumas coisas que eu já ouvi várias vezes. Talvez eu não tinha prestado atenção numa coisa que parece simples, as pessoas falarem: poxa, eu fiz graduação, fiz pós, fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu não sei vender, por exemplo. Perfeito. Aí eu brinco com as pessoas: pô, se você não sabe vender, você vai ter que ter alguém que te Venda venda, por você. porque senão, ferrou. Ferrou. E sabe o que é curioso? Éder, pensa assim conosco. Normalmente, quando você vai completar a frase assim, ó, todo vendedor é... Aí, vem algo na mente, um significado na mente de cada um. Vem. Às vezes vem o cara chato, às vezes vem o labioso, às vezes vem um 7-1, Enrolando. o enrolão. Então, tem um conjunto de crença central no inconsciente coletivo da nossa nação que faz perceber que o cara que vende é o cara errado. Só que vamos lá, pega os capas da Forbes, o que eles têm em comum? A cada 10, Vendas. 9 sabem vender. Isso. Então a habilidade de vender enriquece. Só que quando a pessoa senta, imagina um profissional da área da saúde, por exemplo, um arquiteto, um profissional liberal, um advogado, Claro. um dentista, ele vai sentar na cadeira de dentista, ele está extremamente confortável. Só que daqui a pouco ele se vê agora na persona, no personagem de um vendedor. O que inconscientemente apita para ele? Vendedor é um 7-1. O que ele faz? Eu estou fazendo algo errado, eu preciso sair daqui. E ele acaba não convertendo, não bota dinheiro dentro do caixa da empresa dele. Uma empresa com caixa medíocre, ela não prospera. Uma empresa com caixa medíocre precisa de recursos de terceiros para minimamente tentar dar um passo à frente, enquanto o outro, que é bem pior tecnicamente, nem tem um currículo incrível quanto esse dentista aqui, pior tecnicamente o que ele faz, ele tem a habilidade de gerar caixa. Aí sim, meio que com dinheiro dentro de uma empresa as coisas são muito mais fáceis de se tocar. E esse cara vai administrando melhor o crescimento dele. Você percebe que a técnica ela fica até num lugar meio que... É como se o público no final, ele não quisesse saber do teu diploma. Ele tivesse mais interessado em como você me faz me sentir na tua frente a ponto de eu confiar em você e te dar meu dinheiro para fazer um tratamento com você. Eu concordo com isso, porque verdade, quando eu vou ao médico eu não fico perguntando
qual universidade que você estudou, se você fez especialização em você é cardiologista, pô, show, você foi bem indicado, show. O que que vai me fazer voltar? Se o cara for comercial e E ele relacional, não é isso, Éder? No Isso. fundo, aí eu falo que no fundo há em nós uma criancinha que busca encontrar os pais. Você vai no médico, no dentista, você concorda que você tem um problema. Uhum. Você não vai lá porque você tá, poxa, né? Claro, eu tô Tem com um um problema problema. pra resolver. É assim que o mercado se alimenta, através dos problemas. Problemas, Quando verdade. ele vai e paga uma consulta para alguém, o que está acontecendo? Ele está dizendo assim: olha, eu tenho um problema e eu te escolhi. Só que tem profissionais que são tão ruins para fazer uma consulta ou uma avaliação, tecnicamente falando, no quesito relacional, comportamental, emocional, ele é tão ruim que ele acaba afastando a pessoa do próximo passo claro que ela queria dar. Então, se eventualmente eu vou fazer uma harmonização facial, eu vou lá, pago a consulta para uma profissional, a Claro, médica dermatologista, por claro. exemplo, paga a consulta. Naturalmente, eu estou querendo dizer, eu sei, com a consulta eu não vou sair daqui mais jovem, então eu preciso de um próximo passo. Procedimento, eu vou ter que fazer alguma coisa. Procedimento, nas nossas Não vai ser empresas. conversando, né, que eu, Éder, vou parecer ter 22. Exato. Nas nossas empresas nós chamamos de ecossistema de serviços, não é isso? Então, beleza. Exatamente. Então, o produto de entrada, consulta, qual que é o próximo passo? É um protocolo XPTO. E o próximo? XYZ. E pronto, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu crio e desenho a jornada do meu cliente, mas eu tenho a capacidade de fazê-lo sentir que realmente o que eu estou fazendo ali é para ele, E faz encaixa como sentido. uma luva, que eu dou a ele 3 etapas, tá? Que na prática eu pude perceber. Que eu entrego para ele conexão emocional, ou seja, eu saio daquele clichê, você já deve ter ido em médico com certeza, ele chega para você: olá, boa tarde, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Então, esse clichê do mercado, cara, você já tá falido. Já chega ali, eu vou te fazer exames, lá você volta lá. No teu caso é um botox, é um Isso. bioestimulador, sei lá o quê. Beleza, então o que acontece? Ele não se conecta, porque eles são treinados, obviamente, na universidade, tá tudo um juramento para o servir. Claro. Só que o servir, eu costumo dizer assim, quando você se aproxima muito de algo, por exemplo, aqui nessa loja, tem muitos elementos lindos de decoração, mas olha para você nem é tão lindo mais. Você tá Claro. todo dia aqui. Então você dessensibiliza Verdade. o caso. O médico dessensibiliza até o relacionamento, pois ele no final dessensibiliza a morte. Porque ele está preparado para lidar com aquilo. Ele foi treinado para ele sabe como funciona a máquina por completo, então ele viu tanto aquela situação que ele até acha que é normal. E às vezes ele atende tanto paciente que ele pensa, mais um. E isso não gera conexão. Pô, Olha só como faz você sentido. falou algo sensacional, porque é exatamente assim que eu me sinto quando eu vou ao médico. Tipo, na maioria das vezes. Eu fui em 7 profissionais aqui em Floripa, de diversas áreas da área da saúde, só para medir como está realmente, por amostragem, claro, o Claro. atendimento. O que mudou lá da década de 90 para cá? O que mudou? Como é que é? E basicamente o que eu percebi, não mudou nada. Por isso que eu falo que nesses mercados não existe concorrência. Eu Porque se nós dois concordamos com o fato que a primeira etapa é eu só vou botar dinheiro no teu bolso se eu confio em você, não é isso? Exato. Então nós concordamos que o fio condutor que nos une de maneira negocial para o mundo dos negócios é o elo criado, que ele é invisível, mas é real. Da confiança. Com certeza. Bom, se eu vou no médico lá e eu te vejo como um cara mais um, cara padrão, clichê, teu nível de confiança é de médio para baixo, você concorda? Claro. Beleza. Se eu consigo gerar em você um nível de conexão maior, onde você sente real interesse da minha parte sobre a minha história, sobre minha dor, sobre o que eu tô passando, meu nível de confiança tende a crescer por você? Muito, É isso. muito, Essa é a primeira etapa. muito. Porque daí você precisa como que eu me sentiria num caso desse? Pô, ele tá se importando de verdade com o meu problema, que é particular, que talvez para ele é uma coisa simples. Eu costumo fazer eu nunca me Total, esqueço falou quando coisa eu muito- fiz uma cirurgia ortognática. Não vou falar o nome do profissional, ele é bem famoso, talvez eu brincar. Ele falou: nossa, isso é super simples, não dói nada. Eu fiz, cara, outro dia eu acordei. Aí eu lembro que eu saí da maca e eu quase falei pra ele assim: olha, vamos, depois que eu ficar bom, fazer um ringue. Eu vou falar pra você também que é super tranquilo, você vai sair de lá. Eu sou do Muay Thai, a luta. Poxa, Você vai sair de lá, ó, não. Zerado. É, Aham, é isso. É nesse lugar. E isso ilustra muito a dessensibilização. E vai ver para qual ele. que é o meu nível de confiança pra essa pessoa quando ela falar: Éder, isso é. Aí ele até falou: porque eu acho que você ia ficar com medo assim. Pô, você tem que me falar a verdade. Perfeito. Eu lembro que eu trabalhava num órgão público e eu falava: olha, o médico falou que eu vou voltar em 5 dias. Meus colegas me olhavam com aquela cara, mas eles não falavam nada. Tinha um que já tinha um familiar que tinha feito. Já sabia Eu que tava por vir. voltei depois de 30 e poucos.
com o rosto ainda tudo Cara. inchado, mas tá tudo certo. O que que eu penso, né, talvez não criou-se a empatia de me passar realmente: "Olha, vai ocorrer isso, é normal, mas depois", e foi ótimo, hoje é ótimo, entende. Aham, Só que na hora, você imagina, sim, eu fui preparado achando que eu ia acordar e estava bem. perfeito. Eu E no acordei, eu achei que eu ia morrer, que eu não conseguia respirar. Caramba, é isso. Então a quebra da expectativa não alinhada torna a experiência frustrante. Então, quando nós estabelecemos o vínculo de confiança, de conexão, você percebe na hora quando alguém quer te vender algo, né? Com certeza. Nós vendemos, nós sabemos na hora quando o cara quer Exatamente. vender. Então tem uma diferença clara entre o profissional que olha para o dinheiro que está no teu bolso e aquele que olha para você e para a tua história. E nós temos uma forte tendência a seguir quem está olhando para nós, para nossa história. Exato. Então, qual é o teu problema? O que te trouxe aqui realmente? O que isso tem gerado na tua vida prática? Quais problemas tem dado na. Por que qual gatilho startou? Isso tudo é real interesse, interesse genuíno no problema do outro. E se estabelece o vínculo inicial. Eu não vou seguir quem eu não confio. E aí gera confiança e você gera a venda, gera um cliente, gera todos os outros, né. Gera. Porque a concorrência pode levar de você um cliente, mas jamais vai levar de você um amigo. Certo. E você nunca vai construir um amigo sem o elo inicial da confiança, E nem mesmo um cliente. e depois do amigo ainda vem o fã, né, que O é fã, aquele cara super, que super defensor da marca. exatamente, isso E acontece, né. acontece, sim. Então, quando eu entendo que no mercado personalizado, sofisticado que nós estamos hoje, o primeiro nível de sofisticação mais alto que tem é eu ouvir o outro. Olha que curioso isso. Seria tão básico, não é? Seria até trágico, assim, seria cômico se não fosse trágico. Ter que falar para as pessoas, pare e escute o outro com interesse genuíno. Cara, isso é muito clichê. Eles olham assim, às vezes, preciso fazer uma anamnese. Tudo bem, você vai fazer anamnese por quê? Porque você está interessado na vida desse indivíduo disfuncional. Lembrando que, obviamente, eu atendo só médicos que trabalham com estética, né? Então Certo. não é médico, vamos fazer uma cirurgia Sim, de claro, trocar que um órgão. diferente, Lógico, é claro, diferente, claro, completamente diferente. claro. Então eu trabalho com esses profissionais da estética, harmonização, cirurgia plástica. Beleza. Quando ele está investigando a anamnese, o histórico do paciente, diabetes, qualidade da pele, etc., remédios, ele está indo para um nível técnico. E é ok. O ser humano, ele adora falar, não é isso? Então, quando você escala um nível de pergunta que mescla a questão técnica com questão comportamental, a percepção do outro por você é, cara, ele está interessado em mim. Não é assim num grupo de negócio? Imagina que você chegou agora num grupo de negócio, foi lá, no teu grupo de negócio, você Claro. chegou, você não conhece ninguém, e de repente sentou alguém do lado, se apresentou para você e tal, Começou a falar comigo. começou a falar com você e começou a fazer perguntas sobre o teu negócio. Aí eu: "Esse cara é bacana, essa pessoa é bacana". Percepção alta de valor. Cara, essa pessoa é bacana. Logo, traduzindo para o médico, pô, esse médico realmente está interessado em mim. Primeira etapa é conexão. E a segunda, a gente precisa entender que existe condução para tudo. Por exemplo, aqui nesse podcast, você está me conduzindo, você tem um estilo, você tem horário, você tem o formato, tem tudo um conjunto de regras de condução que você entende. É a melhor forma da experiência do público, do Isso, convidado e para isso. você, E para isso, para audiência, para perfeito, audiência. perfeito, Você tem perfeito, um método de condução. perfeito. Quando o cara não tem método, ele senta aqui e começa a fazer o quê? Bater papo. E às vezes bater papo fica até bom para os dois, mas Sim. fica ruim para a audiência. Porque o que que eu vou aprender, né? Exato. E Então, a ausência de estrutura prejudica tem que ter um o método. objetivo. Tem que ter um método. Então, uma consulta, eu costumo Concordo dizer para eles, plenamente. uma consulta, ela não é um bate-papo, ela não é somente para avaliar. Você vai analisar o cara clinicamente, Claro, vai. Assim como o arquiteto faz uma visita numa obra, claro, ele tem que claro, analisar as variáveis, claro. ok. Mas não esquece que tem começo, tem meio e tem final. Porque o método, né? Método significa meio para tal, né? Quando você tem um meio para executar tal, que tem passo a passo, você sabe que não é uma conversa solta, mas que você tem um objetivo, que é a terceira etapa. Que é chegar, saio daqui, quero chegar aqui. Que exato. Então a terceira etapa é a conversão. Então eu Claro. fui, me conectei com você. Você de uma maneira muito habilidosa, olhando nos meus olhos, conectada, em especial interessada em mim, seguiu a orientação que eu dei. Você foi seguindo etapas, fazendo perguntas, descobrindo a grande dor, mapeando a personalidade do teu cliente. Existem 9 personalidades, cada uma reage ao mundo de uma maneira. Claro. Você vai mapear a personalidade dela, vai saber exatamente como conduzir, se as perguntas se aprofundam, se vai mais leve, se ela quer algo mais prático, se ela quer algo mais emocional, personalizado, e você vai descobrindo e mapeando. Até que chega um momento final em que você faz a grande oferta para ele, que é o que a oferta? Parece, pô, oferta do quê? A grande oferta é, olha, para o teu caso, Éder, a grande solução é Essa. próximos passos claros. E aí a gente segue 3 critérios: nível de clareza absurda, nível de desejo imediato, que gera um senso de oportunidade para o cliente.
Se ele não tem clareza, você concorda que a gente não compra o que não entende? Total. Não compra. Outra coisa, se não gerou desejo, não tem uma forte chance desse item ser considerado caro por mim? 100%. Beleza. Qualquer coisa que eu acho que não é importante ou que eu não quero, é caro. É caro. Pra você pode ser barato, mas pra mim é caro, porque isso não Exato. faz Não sentido. faz sentido, porque não há em você o desejo. Exatamente. E nós compramos o que Concordo desejamos. 100%. E o terceiro nível, então, é o que é? É o senso de oportunidade. Porque eu posso entender, eu posso desejar, mas eu posso pensar, mas será que eu preciso disso agora? Será que eu preciso comprar agora aqui do Éder? E isso faz com que muitos profissionais, sem seguir esse critério, ouçam no final da consulta, avaliação, olha, doutor, eu adorei, eu gostei de você, não leve a mal, mas eu vou pensar. Eu vou ver com meu marido e depois eu volto a falar. E aí existem várias variáveis que vão fazer, porque existem muitas possibilidades para você colocar o teu tempo e o teu dinheiro, né? Perfeito. Então, se tem clareza, se ativa o meu desejo e se há uma oportunidade, vai gerar negócio. Você falou do Rolex, né, agora há pouco. Isso. Mas o Rolex é um item de luxo, né, uma joia, não é um Certo. relógio, é uma joia. É um relógio para o leigo, é uma joia para quem entende, para o público. Exato. O Rolex é então o quê? O Rolex é um código do poder. Então nós homens batemos o olho, o cara tem um Rolex. Primeiro que nós conhecemos na hora, segundo que nós sabemos que ele frequenta um grupo seleto, terceiro que este grupo seleto já o aceitou. Então não é um relógio, é um código de acesso. Isso para quem entende o que isso significa. Para quem não entende, vai olhar e falar, isso é um relógio. Mas um relógio de 150, 200, 300 mil, isso não tem lógica na cabeça desse. Porque a percepção de valor daquele ainda está sobre relógio e não sobre o que ele pode proporcionar. Então é assim que nós construímos uma tela mental na mente do outro, não vendendo um serviço, mas vendendo uma ideia. E essa ideia faz com que o indivíduo perceba a utilidade do serviço. E isso é muito legal, né? Você que está nos acompanhando, você já viu que hoje a gente vai ter uma aula, né, de como fazer dinheiro. Pô, É isso. sensacional, porque fazer dinheiro, a gente pode, o dinheiro não, o dinheiro é bom, o dinheiro abençoado, correto, ele transforma a vida, ele vai mudar a sua vida, vai poder fazer você mudar a de outras pessoas, Perfeito. e para fazer mais, você tem habilidades, né? Habilidades para o mercado. Exatamente. E que tipo de habilidades que você considera que são as mais importantes, Rafa, para a pessoa conseguir gerar mais dinheiro na profissão dela? Eu sei que você é especialista na área médica e odontológica com estética, mas a gente conversou e você já trabalhou com outras áreas também. Perfeito. E o processo talvez ele é parecido, não é? Que tipo de habilidade? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu não sou... Pô, que legal a conversa do Rafa Medeiros, que bacana, mas eu não sou capaz, eu acho que eu não tenho condições de aprender isso, eu não consigo fazer isso. Perfeito. Para mim são 3 habilidades assim claras que se eu falo assim para minha filha, desenvolve isso, você tá bem. Independente se a IA avançar, ela tem 10 aninhos, eu não sei como é Claro. que vai ser o mundo quando ela tiver 15, Claro. 18, mas enfim. Julgando o mundo de hoje, a primeira habilidade que nós devemos desenvolver, em especial para fazer grana, é a habilidade de comunicação. A maioria dos profissionais que eu treino, eles são extremamente amarrados com a comunicação. E quando eu digo amarrados, não é só prolixo, não é só técnico demais. Tem uma comunicação não atrativa. É aquela comunicação que você quer parar de ouvir. Ela é uma comunicação confusa. Eles falam, 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 e ao mesmo tempo não falam nada. Então a comunicação é o quê? É um canal que eu tenho, é uma ferramenta que eu tenho para acessar a tua mente. Claro. Quando a minha comunicação ela é ajustada ao filtro de mundo que você tem, a tua personalidade, eu consigo criar em você telas mentais que ativam em você desejos. Por exemplo, vamos imaginar que a gente não jantou, tá com fome, o dia inteiro trabalhou e tal. Você fecha o olho e imagina um prato de comida que você adora. Naturalmente, tua boca vai salivar, se você tiver com fome. Por que ela saliva? Primeiro, porque o cérebro não distingue o real do imaginário. Certo. E segundo, porque salivação é a primeira etapa do sistema digestório. Então, o cérebro não entendendo se é real, não, ele passa a salivar. Salivou, diz o quê? Funcionou. Então, nós comprovamos que quando eu tenho a habilidade de, através da minha comunicação, ser compreendido pelo outro, além de trazer compreensão, gerar desejo, eu tenho uma baita ferramenta na minha mão. E a ausência da comunicação que gera desejo é a comunicação técnica, chata, enrolada. É aquela pessoa que começa a falar, você reza para ela parar. Você fala, cara, eu já entendi, esse cara tá dando volta. Ou eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. E tem muitos profissionais que são assim. A segunda habilidade é a capacidade de fazer a leitura das personalidades humanas. Para mim, essa é fundamental.
Existem 9 personalidades humanas, e personalidade é o filtro que o indivíduo vê o mundo. É através das personalidades que nós adotamos decisões e reações da nossa vida. E cada cliente nosso adota uma postura negocial pautada na personalidade dele. Tem onde estudar essas personalidades? Sim, com certeza. Por exemplo, vale lembrar, né, Claro. até para a audiência saber, existem vários conceitos de personalidade Claro. difundidos na psicologia. Claro. Este conceito de personalidade, que eu estudo e sou um especialista Claro. registrado com certificação internacional, ele traz para nós as 9 personalidades dada a sabedoria milenar do Enneagrama, que contemplam 9 personalidades humanas. Então, por exemplo, no meu canal, falo no YouTube, falo no meu Instagram a respeito disso. Meu livro vai ser pautado em cima disso para a área dos negócios, para que as pessoas comecem a compreender. Por exemplo, se elas forem agora lá no meu perfil, sou o Rafa Medeiros, digitar teste, elas vão fazer gratuitamente o teste de personalidade dela, com feedback lá quais comportamentos elas têm, o que realmente elas são. Ela já vai se identificar ali ou não, batendo um papo ali com o nosso robô, extremamente treinado para isso. Show. Então você começa a entender, bom, será que realmente eu sou desta maneira? E será que o outro realmente vê o mundo dessa forma? Porque quando eu trato o outro de forma igual, existindo 9 personalidades, eu corro Sério risco Sério da forma. E você sabe que eu já pensei sobre isso, de como eu, Éder, sou. Eu já percebi que existem certos tipos de pessoas que querem fazer negócio comigo, mas que elas se aproximam e falam de um jeito que parece que há um choque. E Exato. às vezes a pessoa é muito bacana, o negócio é bom, ela é séria, tudo, mas alguma coisa ocorre que parece que. E existem outras que falam que talvez nem tem algo tão bom, mas que há uma sinergia. Perfeito. Talvez de uma maneira consciente ou inconsciente, ela conseguiu atingir a melhor forma de falar comigo. Porque Perfeito. pelo que eu entendi, pelo que você me falou, existem 9. Então, vai ter o Éder aqui, mais o A, o B, o C, Perfeito. todos diferentes. Cada um no filtro. Cada um no filtro. Então, para você, imagina que essa pessoa tentou vender para você. Não conectou. Claro, Eventualmente ela vem vender para mim e fala, do caramba, é isso que eu quero. é isso. Então ela tem um modelo padrão para atingir 9. Ela tem grande chance de errar na maioria das vezes. Quando ajusta essa percepção, por exemplo, tem personalidade que gosta de uma abordagem extremamente direta. Do tipo, doutor, eu não tenho tempo, se você puder agilizar para mim, vamos lá, o que eu preciso fazer? Você está com meus exames, já agiliza. Sabe aqueles nutrólogo que bota na tela todos os seus Sim, exames, sim, 70 e poucos, sim. ferro, testosterona, não sei o quê. sim. Tem gente que olha que, viu, vamos agilizar? O que eu preciso, doutor? Eu tô com insônia, tô com a libido baixa, tô com Isso. baixa performance, o que tem que fazer? Dá logo a suplementação. E tem outras que não. Tem outras que você, Um por um. se você for direto com alguma personalidade, ele pode pensar, o doutor tá com pressa, ele quer que eu saia daqui. Então, cada um vê o mundo de um filtro. Isso é o nível máximo de personalização. Quando eu consigo gerar isso para o outro, ajustando a minha comunicação, que é o primeiro pilar, tudo que eu estou falando passa a fazer sentido para o outro. Eu confesso que eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu me considero um vendedor desde sempre. Eu uso uma técnica que é ouvir as pessoas. Ouvindo elas, eu percebo se ela gosta de falar mais, falar menos, se ela gosta de exemplo, se ela gosta de coisa prática, se para ela não faz o menor sentido o que já ocorreu, onde você já fez. Se eu ouço ela e se eu consigo fazer com que ela fale mais, mas isso é uma habilidade. Claro que com certeza eu ouvi em algum treinamento que eu acabei desenvolvendo e que eu sempre passo quando eu treino o pessoal de vendas. Eu falo assim, se você ouvir bastante, a probabilidade de você conseguir acertar, ela aumenta. Muito. Mas se você conseguir entender, eu já entendi que vai ficar mais fácil. Mas sabe o que você falou? É fundamental, Ed, porque eu não consigo identificar a personalidade de ninguém se eu não ouvir. Então- Eu preciso ouvir. Então, Que é a primeira etapa do método. Tem um treinamento que eu dou que eu chamo Entendi. como ler qualquer personalidade em 10 minutos ou menos. Como é que eu faço para ler? Então, a primeira etapa é identificar o padrão de linguagem. Mas como é que eu vou identificar o padrão de linguagem se só eu falo? se eu não falar, Então, você precisa Possível. falar. A outro nível, o estágio 2, a etapa 2 é identificar as suas crenças centrais. O que você valoriza para a vida? O que você realmente afirma? O que você não abre mão? E para uma terceira etapa, eu preciso ter boas perguntas para manter o diálogo fluido, não parecer, obviamente, uma entrevista, ficar super natural, mas manter a chama acesa do outro respondendo aquilo que eu preciso para fazer o mapeamento. Em 10 minutos consegue identificar. e você falou padrão. e você falou uma coisa bacana. Quando eu vou fazer um negócio maior, eu aprendi isso na dor.
Olha só que interessante, né? Com certeza eu vou querer estudar o teu método. Opa. Eu procuro ouvir o máximo do máximo da pessoa e estar no máximo de lugar. Por exemplo, assim, eu não faço negócios com quem eu saiba que a pessoa quer ter vantagem. Uhum. E ela conta que ela tem vantagem, às vezes até que eu joguei futebol. Olha, ganhei o jogo de 1-0, o gol foi roubado de mão. Ninguém viu e eu fiz. Não quero. Pronto, E eu respeito quem fala. tá tudo bem. É eu. Éder, pra mim, não funciona, Aham, entendeu? perfeito. E muitas vezes as pessoas, eu percebo que elas só querem falar. Elas têm uma oportunidade. Ah, faça um famoso pitch, né? O pitch de Pitch. venda, isso. Aham. Ah, eu até brinco. Outro dia eu estava com algumas pessoas e falei: olha, a gente soluciona isso. Esse é o pitch. Esse é meu pitch. Aham, Porque daí o cara começa a me perguntar. Aí que ele aham. começa a me perguntar, ele fala: ah, mas não gerou interesse nenhum. Ok. Ok, não é o público. É, Aham, exato. não é o melhor, Não é mas o melhor. é Aham, a forma, entendeu? Porque se eu não ouvir, exato. se eu perceber que eu não sou a pessoa que vou conseguir te convencer a fazer algo. Perfeito. Como existem pessoas que conseguem, né? Sim, total, muito, muito. Só que o que eu penso, e não sei se você concorda, se você convence a pessoa a fazer algo que ela não quer, isso é bom? Isso tem um nome, né? Isso é manipulação. 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 E tem quando que se caracteriza a manipulação? Então, tecnicamente falando, manipulação, eu te coloco num lugar de decisão onde você toma a decisão, é bom pra mim, ruim pra você. Certo. Aí você fala, pô, legal, fechei o negócio com o Rafa. Na manhã seguinte, no dia seguinte, você fala, cara, isso não é bom pra mim. Ou no mês seguinte, você percebe Hum, que não foi bom. E eu intencionalmente soube que não era bom, desde o início. Eu já, pô, treinei mais de 15 claro. mil pessoas, então tem presencialmente, tem uma vasta experiência e já ouvi isso de muitas pessoas. Ah, eu vendi sabendo que aquilo não ia fazer o bem pro cara. Eu já ouvi isso. Então isso existe. A influência, que é a terceira etapa, né? Terceira habilidade, né? Respondendo aquela pergunta que você me fez. A primeira, obviamente, é a comunicação. A segunda é a leitura da personalidade. A terceira é saber gerar influência nela. Então eu preciso movimentar ela para um fim. Eu preciso fazê-la andar. No mundo dos negócios, eu preciso fazer ela fechar negócio comigo. Mas Claro. preciso, Rafa. A minha empresa, nossa empresa precisa de venda. A gente parte do princípio assim: o que eu faço faz o bem para a humanidade? Faz. Por quê? Ah, porque, pô, a casa decorada, o cara fica Claro. melhor, uma casa Certo. própria, aí vai, cada um no Isso. seu benefício. Claro. Então, se faz o bem para a humanidade, eu posso então usar de qualquer artimanha para vender? Bom, desde que seja ética, moral, e que se todas as pessoas do mundo reproduzissem aquilo, ainda assim o mundo se mantivesse em equilíbrio de maneira positiva, pode usar. E aí você vai esbarrar em diversas questões de venda que são nada legais de você usar. A manipulação é uma delas. Eu utilizo diversos gatilhos, ou a pessoa narcisista, por exemplo, se utiliza de diversas artimanhas que o outro entrega como fragilidade Claro. e coloca ela num lugar, Claro. manipula. Claro. A influência não. A influência eu te coloco para pensar e às vezes, Éder, eu vou te colocar numa crença que você não estava afim de ceder. Que no fundo, a venda é uma substituição de crenças. Então, quando eu te coloco para pensar a respeito de uma crença, eu vou te confrontar. Eu faço o confronto através de perguntas, nunca através de uma afirmação. Claro. Se o confronto vier através de afirmação, eu estou prestes a entrar no embate. Quando eu faço o confronto através de pergunta, quem entra em embate é você com você mesmo. E você pensando a respeito daquela crença, vai começar talvez a se A abrir. gerar uma dúvida, né? Poxa, eu acredito nisso, mas será que não vale a pena ceder? É, Será que em alguns casos. é aquele momento que o cara fala assim: putz, eu sei tudo, mas se eu fosse tão bom, se realmente eu sou tão bom, por que eu não tô ganhando tanto dinheiro? Claro. Benefício da dúvida é nosso. Então eu coloco o confronto da dúvida para gerar influência, onde no final ela toma uma decisão até um pouco apertada. Sabe aqueles negócios apertado? Que o cara tá, não tá, mas ele fecha. Às vezes ele fecha até um pouco assim putz, até no cansaço, às vezes na pressão ele fechou. Beleza. Só que amanhã é muito bom para ele. Amanhã ele já vê, porra, acordei um pouco aqui, até um pouco arrependido do negócio, mas eu já comecei a desenvolver isso daqui. Por exemplo, no meu treinamento, na minha mentoria. Fechei aqui contigo. Amanhã você recebe uma call de onboard do nosso time de boas-vindas, tá. Recebe todo acesso à nossa plataforma, todo o nosso material, já marca a primeira call com o time, a primeira call comigo, tá. Então o que eu crio? Uma jornada de transformação logo de cara, para que você sinta que você fez um bom negócio. Beleza. Qual é o novo benefício, Rafa? Que eu te entregue aquilo que eu prometi. Porque senão tudo que eu te falei, não dando o resultado que você busca, é manipulação no final.
Então a influência equipara as coisas e faz com que a decisão tua seja ok, mesmo que apertada, mas que no final é bom para você e é bom para mim. Claro. E esse é o melhor dos mundos quando se fala de negócio de longo prazo. Para que ele tenha recorrência, indicação, Valuation, e aí vai. Pega o exatamente, mercado claro. digital. Quantos grandes players surgiram desde 2015? Vai. Certo. Quantos permanecem no mercado? Exato. Com ofertas extremamente Isso, agressivas, ganhando exatamente. boladas de dinheiro, mas Exato. que viraram pueril, não se sustentaram. Por quê? Porque focaram especificamente no vende, depois a gente vê a entrega. Vamos ver o que dá. Eu vi várias vezes, não, Rafa, primeiro você vende, depois você vê a entrega. Eu não consigo pensar assim. Eu venho numa cidadezinha de 50 mil habitantes no interior do Paraná, e lá tem um ditado que diz assim, o fio do bigode de um homem vale mais que a própria vida dele. Ou seja, se eu te prometi, eu tenho que cumprir. Fio do bigode, a palavra. Honrar, Não exatamente. dá, meu irmão. Se eu faço uma promessa pra você e eu não cumpro o que eu tô te falando, cara, eu recebo uma isso- maldição espiritual forte. Isso é verdade. E eu acredito muito no dinheiro que é abençoado, que é limpo, liso, e o que não é. O que não é, acaba. Acaba. E eu como economista, sei muito agora bem, fala. tendo todas as ferramentas que assim, pessoal, não existe dinheiro infinito. Não pense você que, porque eu tenho 1 bilhão, não sei quanto de grana, se você não respeitar o seu dinheiro e fazer investimento, fazer da forma correta, ele vai acabar. Não importa a quantidade que você tenha, porque o nosso mundo ele é tão grande, então que você pode gastar. Vamos lá, Elon Musk hoje pela Forbes é a pessoa que tem maior patrimônio, acho que 370 bilhões de dólares, 350. Tá. O dinheiro dele acaba muito rápido Acaba. se ele vacilar. Em 2 decisões. Muito rápido. isso? Exato. Mas eu sou conservador, eu tenho dinheiro investido, tenho em mas aí você começa a comprar coisas passivas que vão consumir o seu dinheiro para ver o que vai acontecer. Perfeito. É isso. E pode ter uma pessoa que de repente receba um salário mínimo, 2, que guarda 10%. Eu costumo brincar que se você pegar 10% do que você ganhou na sua vida e investir em ações lá, pode abrir o que o Barsi fala e comprar em ações. Quando você tiver 25 anos, você vai ter no mínimo 3 a 4 vezes, no mínimo, se tudo da tua renda média que você teve ao longo da Olha que vida. legal. Isso é uma continha fácil aí. Você que é Simples. economista, o que entenda de matemática financeira, é fazer a cédula e pôr para baixo. E pode testar ali com econometria do jeito que você quiser. Que legal. E então, às vezes, é mais simples Perfeito. do que pensamos, né? Só que Perfeito. a soberba no dinheiro, às vezes, ela é uma coisa que É uma linha muito tênue, né? Em especial porque o dinheiro tem um poder muito forte, real. Ele exerce um poder muito forte no ser humano a ponto de torná-lo cego, né? Cego. Então, desde que o mundo é Exatamente. mundo, o poder rege más decisões. Em cima do poder, em cima da manutenção do dinheiro que ativa o pecado, da vaidade, da ganância, da soberba. Caramba, em cima disso a humanidade se destruiu. Total. E se a gente não cuidar, vamos lá, gente, você tem, quantos anos de negócio? Eu tenho, 19 anos já. E você tem. Eu tenho negócio desde os 19, isso nunca somei isso. Negócio meu eu tenho desde os 21, eu tenho 44, tenho há 23 anos. Caramba. Então, com todo o know-how, é normal de nós compreendermos assim. Existem 2 mundos muito claros. Primeiro mundo, da matéria, é fazer grana. É matéria, Claro, denso. Tá isso aqui. isso. E outro mundo é espiritual. Você usou o termo abençoado, não é isso? Exato. Dinheiro abençoado, Isso. né? É o dinheiro que vem através de algo honesto, feito através do uso de uma virtude, um dinheiro que veio de bem, vai ser de Isso. bem. Beleza. E o não abençoado é o quê? É o cuidado que nós temos que ter com as promessas que falamos. Exatamente. Cuidado com as promessas. Prometeu, olha, cumpra. Teve um amigo meu que falou uma coisa muito legal, André C. Tem um abraço aí pra você. Ontem eu falei dele em 2 podcasts. Ele falou assim: sabe por que você não melhora o teu produto, Rafinha? Eu falei, por quê? Porque você tem medo de prometer. Por quê? Não, porque a tua palavra tem um poder muito forte para você. Então prometa alto que teu produto vai melhorar na hora. Porque você vai dar um jeito de fazer ele melhorar, sensacional. Sacada, né? Bom, depois dessa, pessoal, para que a gente possa ter esse nível de conteúdo, de informação gratuita, né, a gente precisa dos nossos patrocinadores. E aqui a gente considera o nosso patrocinador o mais importante, a gente chama ele de patrocinador cultural, porque o podcast A Casa é Sua, ele só existe para gerar conteúdo e conhecimento de verdade para você que nos acompanha. E se nós não tivermos o nosso convidado,
Isso não existe, né? Não teria Eucast, eu Éder falando, né? O conhecimento não parte de mim. Então eu quero agradecer muito, Rafa Medeiros, a tua presença. Eu sei que o tempo hoje é o bem mais precioso que a gente tem. Você consegue comprar tempo de outros, mas você não vai conseguir comprar essa hora que você tá doando pro podcast. A casa é sua e a gente não sabe quando que as pessoas vão assistir e que isso pode impactar na vida delas, né? Então, muito obrigado. A gente vai deixar aqui o teu contato. Se quiser também, depois a gente vai pegar o nome da sua mentoria. A mentoria, o nome... Influência máxima. Influência máxima, a gente vai deixar aqui também. Você que acompanhou até agora, você já viu que isso pode fazer muita diferença, né, na sua vida, no seu faturamento. E eu tenho certeza que a gente tem pessoal da área médica que nos acompanha, porque a gente já teve convidados dessa área de estética. Então, muito obrigado mesmo pela tua presença. E os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Group. Carol Group, ele é um pool de 4 empresas, Carol Cortinas, como o nome já diz, cortinas, persiana, papel de parede, toldo, piso vinílico. Carol Decor, móveis soltos para área interna e externa, então mesa, cadeira, espreguiçadeira, tapete, quadro. Sabe aquele móvel que você consegue movimentar ele de lugar. Isso aí a Carol Decor é especialista. Aí tem a Carol Reveste, que é uma importadora de pisos vinílicos, e a Carol Imóveis, porque a Carol Group trabalha bastante com construtoras, hotéis, então eles mobiliam e recebem muitas vezes imóveis. Agradecê-los muito. Essa nossa sala de podcast é um endereço deles. Nós gravamos também em Balneário Camboriú e em São Paulo, que são endereços deles. Muito obrigado. E o outro patrocinador é a Inovacom, que inclusive é o escritório de contabilidade das empresas da Carol Group. Agradecer muito aos dois, mas principalmente ao Rafa, porque esse podcast, volto a dizer, ele surgiu para trazer conhecimento de forma gratuita, porque a minha história ela foi mudada por conhecimento. Eu já falei isso algumas vezes nos podcasts, né? Não foi por grana, foi por conhecimento. Então, se você tiver a oportunidade, hoje tem muito conhecimento gratuito, mas às vezes você precisa dar mais um passo e aperfeiçoar, com certeza vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Conhecimento, ele transforma, ele gera abundância. Mas, voltando para a nossa conversa, né? Habilidades para fazer dinheiro. E aí, uma outra pergunta que eu vou fazer agora, vamos usar um exemplo. Eu gosto muito do exemplo. Como fazer? Tá. E eu vou até fazer com que você saia do público, teu público-alvo hoje. Vamos pegar um outro público. Uhum. Vamos pegar, sei lá, qual público que você quiser. Vamos pensar aí num profissional. Deixe-me pensar. Advogados. Tá. Advogados. Aham. Como fazer esse cara ganhar dinheiro? Isso. Como Boa. fazer com que esse cara ganhe mais dinheiro? Legal. Eu costumo dizer que no primeiro momento, em qualquer mercado, eles se parecem muito, já percebeu? Existe lá. OAB, tem OAB? Tem OAB? Não tem OAB. Exato. Se não tem OAB, não pode. Se tem OAB, é advogado. Exato. Então ele tá lá, a carteirinha da OAB. O que as pessoas fazem de padrão? Elas não pensam, elas copiam. Esse é o primeiro ponto a ser observado. Elas não pensam, elas Não querem fazer pensam. igual alguém já Se faz. formei em direito agora, peguei a carteirinha da OAB, vou montar meu escritório. Qual plano de ação esse cara vai seguir? Fala pra mim. Ah, não... Como é que fulano fez? Como é que é? Lá tem um escritório, né? Ah, Lá eles são sócios. Lá tem um lustre. Isso, lá tem um lustre. Quando você falou que na área médica não mudou muito, eu ia falar para você que os escritórios ficaram um pouco mais bonitos. Mas não é. Exatamente. Mas entendi, ele vai montar um escritório bonito, vai querer de repente estar no melhor endereço da cidade. Tá tudo bem, mas nada de novo. Ele não parou para pensar. O livro mais lido no mundo na categoria de negócio não é quem faz enriquece, nem quem trabalha enriquece, é quem pensa enriquece. E o cara não pensa. E como ele não pensa, ele pega o diploma dele, pega o conhecimento dele, monta uma clínica, monta um escritório, nesse caso, chama uma secretária, monta um CRM, faz anúncios na internet, anúncios na rádio, outdoor, sabe sei lá o que, e tá lá buscando agora um núcleo de indicação dos primeiros clientes dele para que ele possa, através do boca a boca, do nome dele, construir uma carteira de clientes. Não é isso? É isso aí. Beleza, isso vai funcionar? Sim, de maneira mediana, medíocre. Vai levar mais tempo. Um tempo do caramba, um modelo que cada vez funciona menos, e ele olhou para tudo, menos para aquilo que vai tornar ele rico. Quem torna você rico no teu mercado? Você que é um cara empresário há 20 e tantos anos. Quem te deixa rico? Quem me deixa rico? Quem te deixa rico? Te peguei, né?
Fala assim, eu que faço a pergunta aqui, caramba, fale. Não, fica tranquilo. É, Essa é uma boa resposta, uma boa pergunta. pergunta. Quem me deixa rico? De um lado tá você, do outro lado tá quem? O cliente. Então, beleza. Quando é que esse cara aqui parou pra estudar o cliente dele? Exatamente. Ele não para. Sabe onde tá o Ele olhar tá dele? isso que eu ia te falar. Ele quer fazer o que é bom pra ele. Sabe o que que me deixa rico? O que que faz a gente crescer? É. Resolver o problema do outro. Então, eu Eu não preciso trabalho estudar o para outro. exatamente, preciso dar o outro. O que me deixa, eu ia te falar o que me deixa rico é resolver. Cada vez que eu resolvo o problema de uma outra pessoa, esse cara me contrata de novo, esse cara compra de mim de novo, ele me chama, ele faz negócios. Exato. Então, se eu sigo o modelo padrão, eu vou lá cegamente fazer exatamente o que eu O falei. escritório acha que é bom para Acha ele. que é bom pra ele. Então, beleza. Olha, pai, meu escritório lindo aqui. O Isso. pai no almoço de domingo fala: ó, meu piá agora é é, doutor, isso, advogado. Ele isso, se enche um sorriso e por isso. dentro pensa: caramba, faturamento de doutor que é bom nada, né? Porque tá lá capengando. Beleza. Ele tá olhando pro que ele viu as outras pessoas fazendo. Vamos dar um zoom out, assim. Imagina que a câmera saiu, deu um Sim. zoom out, né? Lá de Beleza. cima. Lá de cima. Vamos olhar a fazenda e a boiada de cima. Eu gosto Exato, disso. é isso. Visão de drone. Visão de drone, é isso aí. Isso Boa, aí. gostei. Visão de drone. Dá uma visão de drone aqui, vai ver o cara lá e vai ver que do outro lado ele só ganha dinheiro se ele tiver um mercado. Mercado constituído por pessoas. Qualquer pessoa, Rafa? Não. Aí vem o primeiro erro que eles cometem. Ao não se especializar ou nichar o processo deles, por exemplo, sou advogado tributarista, beleza. Quem é que você vai atender? Ah, qualquer empresa, já viu isso? Não, Sim. atendo qualquer empresa. Sim. Ah, mas é qualquer empresa mesmo? O cara fatura 10 mil mês é teu cliente? Não, daí nem tanto, né? É. Tem que faturar acima de 100. Ah, então peraí, então já não é qualquer. Depois, acima de 100, máximo tanto. Ah, ok. Que tenha quantos anos de empresa ativa? Tanto tempo, senão não dá recuperação. Vamos pensar nessa situação hipotética. Beleza. Claro. Então ele começa a olhar para o mercado e pela primeira vez na vida, então ele começa a olhar para o cliente e fala: peraí, quem me dá dinheiro é esse cara. Então toda a dedicação que eu tive para estudar lei, constituição, sabe-se lá o quê, agora eu vou me dedicar para estudar esse cara. Porque quanto mais eu estudo este cara que representa o mercado, mais problemas eu encontro que ele passe, mais soluções eu sou capaz de criar. E esse cara conhece as pessoas que passam pelos mesmos problemas dele. E aí nós definimos o conceito de persona, que vai fazer com que eu, através de uma Claro. pessoa, entenda o probleminha dele, fale, caraca, fui atender o Éder hoje, e na minha cabeça eu ia vender uma recuperação tributária. Só que ele me falou um negócio que me deixou encafado, ele falou, cara, recuperação tributária eu quero ter um tempo já que eu tô buscando, ninguém acertou. Mas, pô, difícil mesmo tá lidar com o número de ação trabalhista que eu tô tendo. Certo. Opa, peraí. Será que eu tenho alguém que resolve ação trabalhista para eu dedicar? Tenho fulano. E aí ele vai se abrindo para os problemas, entendendo que cada problema, imagina um mercadinho agora, cada problema que este fulano tem, quando eu crio uma solução, eu tenho um produtinho na prateleira. E quanto mais aberto eu tô para a solução desse cara aqui, mais pronto para inovar no meu mercado eu tô e ditar regras nele. Então eu preciso subir numa montanha que ninguém subiu, com uma narrativa única que o mercado ainda não escutou, para que eles olhem e falem, caramba, esse cara sabe o que eu tô falando, eu preciso dele. Mas como é que eu crio essa narrativa? Estudando o meu público. Eles não dedicam tempo para estudar público. Eles querem estudar lei, lá. Ele quer saber quem que é o juiz. A última como é que- jurisprudência, o último caso. E tá tudo bem, porque tecnicamente é isso. E olha, Mas você me falou a pergunta foi para o cara enriquecer, você né? falou, exatamente, o cara enriquecer. E você falou uma Exato. coisa sensacional. A gente contratou um escritório e eu até tenho um parente que trabalha nele. E o cara me tratou tão mal. Não é que ele me tratou tão mal, ele quis que eu falasse alguma coisa que não era verdade na audiência. Qual que é a probabilidade de eu falar isso? Cara, eu olhei pra ele assim, olha só, amigo, Não. eu posso perder, cara, aqui, posso perder, eu jamais vou fazer isso. Ah, mas pô, mas a pessoa que fez ação contra você mentiu em tudo. Eu assim, não, beleza, ela mentiu, eu sei que ela é mentirosa, mas eu não. Ela entrega o que ela tem ou entrega o que Eu jamais prefiro perder. E aí tinha uma pessoa do meu time, e aí depois assim, pô, aí ajustamos, aí foi bacana o trabalho, mas sabe quando é que eu contratei esse escritório de novo? Nunca mais. Olha só. Aí eu até expliquei para uma pessoa, e eu falei para ela assim, que trabalha lá, que tem um laço comigo, assim, cara, você precisa montar um negócio, porque você não é assim, você vai. Aí ele, pô, como que eu vou conseguir clientes? Não, você vai falar comigo. Aham. Os teus clientes, tu trabalha numa área que é o que eu conheço aqui na grande. Todo mundo. Uhum. Eu vou falar, ó, fulano de tal fez isso. É isso. Pode ter certeza que não foi só eu que fico chateado com uma. Só que de repente ele não sabe o lado de cá, não sabe que existe alguém do lado de cá que faz diferente. Exatamente. Que ouve
ou que eu, entendeu? Que tá interessado Em em mim, ouvir. porque pensa o seguinte, é o que eu falei pra ele, eu não contratei você pra você resolver, pra você fazer, não, eu te contratei pra tu resolver o meu problema. É isso, é só pra isso que a gente contrata alguém. Exa Desde Pra qualquer resolver pra funcionário, resolver o meu terceiro, problema, resolver o entendeu? problema. Então assim, pô, se eu penso que eu não sou técnico, mas existe algumas coisas que não tem como. Exato. É igual, todo mundo sabe que um dos nossos negócios são de decor. Uhum. Ah, a tendência agora é que tudo seja clarinho, branco, mas você gosta de cor. Se eu vou fazer, eu não sou arquiteto, mas eu Sim. brinco às vezes com os melhores profissionais. Aí você vai fazer a casa do Rafa Medeiros, que adora cor, Uhum. tudo clarinho, nude, a taranã, tendência. porque é a tendência, porque em Milão tá assim, toda a casa cor tá assim. É bizarro. Você vai fazer o que quando você olhar para sua casa? Você vai, não, pô, falaram que era legal, é tendência, mas pô, eu não gosto disso. Primeira oportunidade, se tiver, você vai fazer o quê? Troca tudo. Vai mudar, vai É isso pintar, mesmo. vai botar. Exatamente. É esse princípio tão básico que as pessoas esqueceram. Então, ao seguir um modelo, e normalmente falido, a pessoa segue aquele, eu falo que né, na Bíblia tem lá, né? Pode um cego guiar outro cego? Cara, no mercado é que mais acontece. E quanto mais se estuda mercados e nichos, mais eu percebo assim, cara, como é fácil ganhar dinheiro no Brasil. Que o brasileiro não pensa, ele é o povo que quer fazer, ele quer executar, ele é mão na massa, ele é um povo assim que não dobra. Dessas ordens de gente trabalhando, que horas são? Sei lá. Claro, Ó, um monte. 8 e pouco, tá Isso, trabalhando, tá monte, pegando o metrô, isso, cara, isso. trabalhar, ele vai trabalhar. Mas pensar mesmo, que talvez dê mais trabalho, na maioria das vezes ele não parar para pensar. Isso eu tô falando de uma maneira geral, mas que ilustra muitas pessoas que queriam escalar o conhecimento deles. Então esse advogado aqui, quando ele entende regras do mercado, que é, bom, só vou ganhar dinheiro se eu resolver um problema. Para resolver o problema, eu não posso resolver o problema de todo mundo. Então eu vou precisar escolher um público, vou precisar escolher um nicho, eu vou estudar esse cara. Quantos problemas eu posso resolver desse cara a ponto de espremer essa laranja e fazer um baita suco para mim? É beleza, eu entendi este cara, eu sei quais serviços eu posso ofertar para ele, eu sei qual narrativa cola mais para ele, agora eu vou encontrar o quê? Mais caras como esse. Seja através de um bom trabalho que vai gerar indicação, seja através do metamodelo que eu criei aqui para criar mais captação desses caras para cá. Isso, e esse cara, ele tem o círculo dele, mas existem outros iguais ele que tem os que vão também deixar esse cara rico. dele. E ele só vai entrar no processo de escala quando fizer um trabalho validado para um grupo pequeno que seja, mas que seja uau. Então ele encontrou o problema, ele encontrou o cara, ele encontrou o problema do cara, ele tem um método validado para esse cara. Agora o único problema que ele tem é, deixa eu encontrar centenas desse cara aqui, e pronto, você encontrou um modelo de negócio lucrativo. Exatamente. E tem uma coisa que eu observo, e não sei se você concorda, quando a gente vai a restaurantes. Restaurantes, eles têm uma variação de valores bem altos, concorda comigo? Concordo. Então eu sempre analiso assim, pô, o que ele entregou? Fez jus ao valor? Cara, fez jus. Pô, passou. Já teve muitas vezes de eu chegar assim, por exemplo, principalmente em São Paulo, né? De você comer alguma coisa lá e você falar, cara, se esse cara tivesse essa comida aqui, lá no outro, esse cara, sabe, ele cobra X, eu ia pagar 10x e ia falar, 10x. poxa, Demais. valeu, ó, Vale cada centavo. ainda tá ótimo, Isso ainda é muito tá. curioso, cara. E aí é o meio, né? É o meio. Que aí que você falou uma coisa que é legal, é você estudar o nicho, porque aí você não pode vender para 10x se você não estiver com alguém que vai entender o valor do 10x. Perfeito. Mas sempre vai existir. Exato. Também já fui no que, digamos, cobra 10x e eu penso assim, poxa, eu prefiro pagar o de 1x ou isso aqui vale 5x. O que Exato. eu faço? Não volto mais, eu não pego esse. Expectativa alta, entrega média, Exato. frustração. Exato. É isso. E olhar para o público em geral é a maneira mais fácil de enriquecer. Estudar pessoas é a maneira mais fácil de enriquecer, porque se o público é o que compra, Isso. se o público é o que me dá as informações, se é através dele que eu faço transação financeira, qual nós damos o nome de venda. Peraí, por que eu estou estudando jurisprudência, juiz, lei, não sei o que, se eu sou advogado? E isso é verdade, para criar os negócios, no começo eu olhava para o produto. Faz já bastante tempo que eu olho para as pessoas. Pronto, tá ali. Passo... Pega Steve Jobs, obviamente ele está na minha cabeça, Steve claro. Jobs, quando ele estava lá, preciso criar, sei lá, o smartphone, aí o que ele faz? Ele vai lá pro público, Claro. ele olhando pro público dele, ele não enxerga pessoas, ele enxerga de uma maneira lúdica heróis. Caramba, lá fora tem um monte de heróis. Ele olhando pros heróis dele fala, cara, esses heróis, todo herói quer ter voz.
Só que os heróis não conseguem ter voz hoje, encontrou o problema. Por que eles não conseguem ter voz? Porque eles não têm um meio para ter voz. Ah, então eu já sei. Então agora eu vou criar um meio, uma ferramenta para dar voz a esses heróis. Pronto. A partir de um problema, ele cria o iPhone. Você vê, quantas vezes as pessoas param para estudar o meio pela qual elas realmente criam um problema e fazem fortuna? Por exemplo, a Bianca está aqui, a gente faz um Isso. trabalho muito claro de estudo do nosso público contínuo. Eu, para entrar nessa área, médico, odontólogo, Rafa, somente eu, fora meu time, eu fiz Certo. 200 reuniões de venda. 1 a 1, em média de 1 hora cada. Pra você ter uma ideia, eu tive que ir naquele médico de... Pra como é que é? De validar, varizes? isso. Pra validar, como é que é o nome? Esqueci o nome, de varizes. Pô, eu lá. sou ruim Ah, de... enfim. Eu pedi ajuda pra Raíssa depois, que é enteada minha. então lá. E eu vou te falar que foi muito legal, tá? Até mandar um abraço pra Raíssa. E eles me perguntam, ela e minha esposa, né? Eu falei, pô, hoje o profissional hoje, ele. Aí elas duas assim, não acredito, não acredito. Eu, acredite, é isso Coisa mesmo. boa. Que bom. Abraço pra Raíssa, então, né? Já deixa eu Será registrado. sua futura. Hoje ela ainda é estudante, né? Sim, Será sua futura cliente. Legal, coisa boa, será bem-vinda. Aí eu pensei, tá bom, vou entrar nesse mercado, eu preciso estudar então o mercado, o nicho, Claro. os concorrentes e o público. Beleza, deverzinho de casa antes de Claro. sair botando Claro. dinheiro no mercado. Fui estudar então o público. No público, eu decidi fazer 100 reuniões. Falei, em 100 reuniões por amostragem, eu já consigo identificar o melhor nicho, o melhor público. Claro. Beleza, decidi pular para 200. Falei, cara, quer saber? Tá tão fluido. Quanto mais informação eu tiver, quanto mais campo semântico vivo eu tiver deste público, mais soluções eu consigo criar e mais assertivo eu vou ser. Tanto que eu fiz tanta reunião que eu tive que... Minha canela, se der, começou a ficar pouco sensível. Eu falei, cara, tá igual quando minha esposa falou, você tem que ir nesse médico aí das varizes, seu nome. Daí ele foi mesmo. Ele falou, não, você tá muito sentado, eu tô sentado. Eu tive que comprar uma cadeirona bem mais top de escritório, comprei uma imponente e tal, agora terminei as calls e tô tranquilo na cadeira. Por que eu fiz 200 calls? Para estudar mais sobre ferramentas do meu método, para ter mais clareza de, sei lá, sobre o Rafa? Não, para estudar o que o mercado está pedindo. O que ele precisa? O que esse cara esse precisa? médico Conta lá. precisa? Qual é a dor dele? O que esse cara tem? O que ele vive? O que ele passa? Quais dificuldades ele enfrenta? Ele acorda pensando o quê? Dorme pensando o quê? No aniversário da filha ele sofre com o quê? Eventualmente com as férias que ele não tira. Todo este cenário mapeado na cabeça do profissional, do advogado que quer enriquecer, do arquiteto que quer crescer, Claro. de qualquer profissional, todo esse cenário mapeado de maneira incansável, dá a ele infinitas possibilidades de gerar soluções que o mercado ainda nem acredita que existe. Exatamente. E isso é muito legal. Uma dos nossos negócios, quando a gente expandiu para trabalhar com o corporativo, foi justamente isso que a gente fez, que é o testar e validar. Eu fiz muitas reuniões com várias consultoras, incorporadoras, hotéis e descobri o que os caras precisavam de verdade. Pronto. Aí eu, consigo atender, consigo resolver, consegui vender. Aí eu resolver. Aí É isso. juntou. Existe um problema. Eu não quis criar algo e oferecer para eles. Não existe isso. Porque aí eu vou ter que convencer ele de... Mas ele não quer isso, como é que ele vai comprar? Exato. Você vai, é igual no jiu-jitsu, você usa esse Isso. exemplo lá, você faz Muay Thai, né? Você falou. Exatamente. Ah, beleza. Mas já fiz um chão Fez de jiu-jitsu galinha, no chãozinho? isso, sem Beleza. kimono, mas... Não, wrestling ali, né? Isso. Submission, né? Míssil. Então, beleza. Você vai lá no jiu-jitsu, o que acontece? Por exemplo, quantos quilos você tem? Hoje eu tô bem fora de forma, 101. 101. Mas você é um cara forte, né? Isso. Você tem bastante massa Isso, muscular. exatamente. Tô com 75. Então a gente vai lutar, peso por peso, você vai me amassar. Porém, se eu tiver habilidade de chão melhor que a tua, No chão, a tua força será usada a meu favor, e não o contrário. Exatamente. Nos negócios é igual. Por que eu vou tentar convencer alguém se eu já posso pegar um conjunto de crenças existente lá, que ele acredita que vai funcionar, e fazer essa substituição na hora certa? Aí a gente cria uma solução no mercado. Então, convencer as pessoas é bater de frente com crença. E você falou uma coisa legal, né? Eu sempre falo de luta, eu acabo falando talvez o que não deve. Você usou o exemplo e é a única luta que o bem menor consegue vencer o maior. É isso. Jiu-jitsu. Arte suave. No soco, no Muay Thai, não vai funcionar. Não aguento 10 segundos com você. Não vai funcionar, exatamente. Mas na arte suave, se você me pegar, você vai me torcer e vai usar o meu peso para poder usar meu benefício. Exatamente. E eu falo que o mercado, quando você faz força, tá errado. Porque na natureza tudo cresce de maneira fluida, natural, sensual. Olha a grama crescendo, coisa linda que é. Que esforço tem? Zero. Agora, quando o cara tá no mercado, tá fazendo força, você concorda que tá faltando pensar?
Alguma coisa Tá faltando, tá que é errado, irmão. que é aquele negócio, né, de todo mês, é comércio, todo mês tem que dar promoção, desconto. Vira um loop infinito de Isso, fracasso. O isso. cara fica repetindo com a esperança de que vai melhorar, com a expectativa de que dezembro melhora. Não, mas mudou o governo, melhora. Cara, vamos falar a verdade? Não é. É o modelo mental dele projetado para modelar aquele que ainda não deu certo e ele não tem a capacidade de estudar realmente um público para encontrar soluções altamente lucrativas. Tem muita solução lucrativa no mercado para se observar. O Brasil, cara, vamos lá, pô, 210 milhões, 220 milhões de pessoas. Cara, tem solução pra caramba. Tem É muita mercado a gente. rodo. É muita gente, é muita terra, né, é muito espaço, é muito tudo. A conversa tá sensacional, Rafa, mas nós estamos chegando na parte final. E na parte final eu privilegio quem nos acompanha até o final. Então, a dica, que é aquela do empreendedor, do skin the game, da pessoa que faz, tá no jogo mesmo, eu deixo para o final, para beneficiar quem realmente nos acompanhou, né, e que aprendeu, que quer aprender de verdade. Então eu vou te pedir 2 dicas. Legal. Uma, eu tô começando. Tá. Dica que você dá para quem tá começando, o que fazer para ganhar mais dinheiro. A outra, eu já tô no mercado, já tive sucesso, tive altos e baixos da montanha-russa. Como que eu faço para de verdade agora mudar de estágio, Cara, alavancar, mudar de estágio e à legal. frente? Boa. Vamos levar em consideração o mercado de forma geral, né? Perfeito, Sem isso, certo. peculiaridades Isso. de cada área. Para mim, o cara que está começando, a orientação geral é ele ter muita clareza de custo. Então, muitas empresas do Brasil quebram porque ele não consegue criar realmente uma gestão eficaz de custo. Desde aquelas bagunças que o microempresário faz, mistura física com jurídica, aquela bagunça, tá. Esse é o mínimo para o cara realmente se manter. Mas o que vai mudar o jogo desse cara do pequeno para ele sair para um nível maior é realmente ganhar a habilidade de botar dinheiro no bolso. Então, é dedicar tempo e energia, o máximo de oportunidade que ele tiver para botar a energia dele, tempo. Seja, não tem dinheiro, compra um livro, vai para o YouTube, vai para um curso gratuito. Hoje em dia, nós não podemos dizer que nós perecemos por falta de informação, pelo amor de Deus. O tanto de informação que nós temos à disposição é bizarro. Então, o cara que é pequeno, ele só continua pequeno se ele não desenvolver a mentalidade, o termostato financeiro dele de ganhar grana. Fazer dinheiro. E como é que faz dinheiro? A gente falou aqui. Então, a sede que ele deve ter, na minha visão, para aumentar a caixa, é a sede de entender de pessoas, em especial do público dele, e ficar muito bom de vender ideia para esse público. Validando cada vez mais, entendendo cada vez mais o que o mercado dele pede e fazendo transação. Lembre que, às vezes, os profissionais, em início, eles sobrevivem um pouco do ego e um pouco do caixa. Então, nossa, é o empresário da família. O cara acha o maior barato isso. Mas chega no final do mês, ela está devendo para o funcionário. Então, peraí, como é que eu boto dinheiro realmente? A única estratégia, empresa nenhuma vai aparecer se tiver realmente venda acontecendo todo santo dia. Então, o pilar venda é fundamental para o pequeno alavancar. Com certeza. O cara que está ali, na minha visão, na corda bamba, né? Foi para lá, veio para cá, e estagnou. Acho que o estagnado cabe bem nessa pergunta que você me fez. É mais ou menos essa área, estagnado. O cara estagnou, beleza. O estagnado, ele tem um problema. Porque, na minha visão, ele chegou num lugar onde muitos amigos dele, muitos familiares, nunca nem vão chegar. Então, pega o brasileiro, por exemplo, que empreende lá, em 5 anos o Sebrae vai dizer que a cada 10 empresas, 9 vão fechar, 8, uma coisa nesse sentido. Beleza, o cara já tá aqui, ele não fechou, só que ele estagnou. Quando o cara estagna, Éder, o que acontece? Ele tem contato com dinheiro, porque ele tem um faturamento, por isso que ele está estagnado. Certo. Ele começa a gerar um padrão de vida em cima daquele faturamento, então ele se relaciona com marcas de luxo, eventualmente um bom restaurante, ele viaja uma vez no ano, ele tem uma vida ali, um padrão que dá para aquele faturamento. Qual é o problema que ele cria aqui agora? Ele cria uma dificuldade agora que eu chamo de prisão de luxo, que é o quê? Ele tem um padrão de vida alto, mas para manter o padrão de vida ele tem que trabalhar tanto quanto para manter. E no primeiro pau que der que esse cara que precisar dar um passinho para trás, o padrão de vida dele estoura ele. Então ele tem que fazer uma escolha aqui. Na minha visão, o cara que está estagnado e pensa em expansão é dar um passinho para trás e pensar para onde a bola do meu mercado vai. Para onde que eu vou? Cada área especificamente tem um ponto de alavancagem. Para onde que eu vou? Onde está o ouro do meu negócio? O grande movimento para mim nesse momento do estagnado é postura de decisão. Porque tem 2 formas de você decidir. Uma é quando a tua vida realmente cai, aquilo fica um caos, fala, pô, não tenho saída. Tô no fundo do poço, qualquer lugar é melhor do que...
Exato. Deu ruim demais. Sim. E o outro é quando você decide. Decisão significa degolar. Degolar qualquer possibilidade de não dar certo. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Não precisa nem dizer que a maioria das pessoas só toma uma decisão quando cai. E ao cair, elas acabam tendo que reagir em fragilidade. Então, a decisão de crescer é a decisão de abandonar o ponto atual que você está de faturamento, estagnado, bonitinho, entre aspas, confortável, e realmente se abrir para um novo aprendizado. As faixas de faturamento falam sobre faixas de maturidade do empresário. Não é tempo de mercado, nós sabemos. As Claro, pessoas têm 20 anos, mas fazem a mesma coisa, claro, do mesmo jeito, há 20 claro, anos. A claro, maturidade dele é pouco, ele foi exposto Claro. a poucos riscos. claro. Ele foi exposto a poucas variáveis, então o mundinho interno dele é igual. Então ele funciona do modus operandi igual. Este cara que está estagnado, se ele não se expor ao novo, ao que está acontecendo, a uma nova visão de mercado, ele não vai conseguir sair desse lugar. E para mim esse é o ponto crucial, que é essa inflexão real do cara realmente entender, dar um passinho para trás e falar, cara, se eu fosse tão bom quanto eu acho que sou, eu estaria liderando o mercado. Perfeito. Bom, vocês viram que as dicas são sensacionais. Agradecer novamente você, Rafa, pelo teu tempo, pela presença. Como a gente comentou nos bastidores, a conversa é muito rápida. Esse é um podcast que, com certeza, se você ver e rever e anotar os tópicos, você já tem um plano de ação. Você deu uma mentoria aqui. Coisa boa, irmão. Muito obrigado, cara. Eu Muito agradeço. obrigado mesmo. Muito bem, meu irmão. De Obrigado. coração. Gratidão. Eu fiquei feliz de estar aqui. Você é uma pessoa que tem uma luz muito forte, especial, carrega uma história que com toda certeza vale muito a pena parar para te ouvir. Então, rapidamente aqui, em 1 hora, talvez 2 agora, desde que eu te conheci, já posso ter certeza. Cara, na minha frente tem uma pessoa aí que vale a pena parar para ouvir. Então, parabéns, irmão, pelo teu projeto, pela tua trajetória, em especial pela tua vida aí, que tem muita coisa para você construir e conduzir ao longo da existência. Então, continua, irmão. Parabéns, viu? Muito obrigado.